Dede, adesso cosa fai qui che tu non capisci portoghese? Allora, studi portoghese? Io vorrei fare una trasmissione in italiano soltanto per voi, perché lo so che mi seguono sull'Instagram. Mi desculpe se eu estou falando italiano, tem um amigo da Itália que está aqui no grupo. Anche io, tu lo sai molto bene. E tutti voi, per favore, dica anche agli altri che io ricordo di voi, mi ricordo di voi tutti i giorni. Anche ho pregato tanto per voi, perché finisca ancora prego, perché finisca questa malattia, questa brutta malattia. Bene, un giorno io vi prometto, vi assicuro che farò una trasmissione soltanto in italiano, perché vi tengo molto in stretto a me e vi voglio molto bene, sappiate di questo, e lo so che sanno già. Bem, agora vamos voltar aqui para o português, e vocês entendem muito bem, tenho certeza que alguém entende também italiano, parece um pouco. E nós vamos estudar essa reflexão aqui da tarde de hoje, do Evangelho de Mateus, capítulo 19, de 10 a 14. Antes de começar a nossa reflexão, nossa oração, o Elton, quanto tempo, meu Deus, só gente que sumiu que aparece agora, o Elton, Juninho, amigo também de adolescência, de baba, o Elton, meu colega do seminário, meu amigo, bem-vindos, bem-vindos. Ricardo, meu primo. Bom demais encontrar vocês aqui nessas lives. O gordo ficou ex-gordo agora. Que saudade, eu também. Tenho muita saudade, muitas recordações, belas recordações. Bom, vamos deixar de matar a saudade aqui, não é? Vamos para o que interessa. Grande abraço, meu amigo Juninho. Vamos aqui para o nosso encontro. Então, eu peço a vocês que me sigam também no YouTube, para a gente conseguir 1000 inscritos. Assim eu vou poder fazer a transmissão das missas pelo celular, porque, infelizmente, a gente não consegue fazer a transmissão com o celular se não atingir o número de 1000. Isso pelo YouTube, porque pelo Instagram a gente consegue sim fazer a transmissão. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Rodrigo Pinheiro da Silva, ativa o sininho lá para receber as notificações e a gente agradece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos então esse Espírito Santo de Deus, que é amor, que aquece o nosso coração, ilumina as nossas mentes, para que, cheios de Deus, possamos produzir frutos e rezemos para que esses frutos eles permaneçam em nossas vidas e nas vidas das pessoas que encontrarmos em nosso caminho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, você está aí com sua Bíblia, tome a sua Bíblia nas mãos, tome sua Bíblia aí e nos acompanhe nessa leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 19. Não dá para eu escrever agora porque está fixado aqui no suporte, era para eu ter feito antes, mas vamos acompanhar aqui. Do Evangelho segundo Mateus. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa
do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: Deixai as crianças, e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós temos aqui duas mensagens para nós. Uma mensagem falando do estado de solteiro daqueles que se consagram à missão. A tradução da Bíblia de Jerusalém para essa narrativa é intitulada de A Continência Voluntária. O que nós poderíamos traduzir para que todos pudessem entender de modo muito tranquilo seria o permanecer solteiro para a evangelização. Giovanni Neboli, ma perché vieni adesso? Ma tu capisci questo? Um abraço a eles também. Voltando aqui ao nosso texto, então, o nosso texto aqui está falando de pessoas que se fazem eunucos, ou seja, pessoas que são incapazes para o matrimônio, para a vida matrimonial, para a vida a dois. E existem diversos fatores para que essa condição de eunuco esteja presente em suas vidas. Por exemplo, e aqui o Evangelho diz várias condições. Há eunucos que nasceram assim, simplesmente não podem casar por uma questão física, do ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, que foram mutilados pelos homens, portanto, impossibilitados para o matrimônio. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aqueles que livremente, embora fisicamente não tenha nenhum problema para se casar com uma mulher, eles fizeram uma opção de permanecer solteiros para o reino de Deus. Então, Jesus está falando isso porque os discípulos perguntaram se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Jesus estava falando da condição, da questão do divórcio, das condições entre marido e mulher, como é que deve ser, porque Jesus foi contra a permissão que Moisés tinha dado que os homens se divorciassem. Os homens, entendam, homens, aqui não é o gênero masculino, a humanidade, homens e mulheres. Então, os discípulos acharam que aquilo era uma palavra muito dura. Jesus está dizendo a eles que não é dura. Existem já pessoas assim, que não se casam. Estava explicando para eles, pessoas que servem a reis, imperadores, e eles se fazem eunucos, ou os homens os mutilam para que eles não tenham relação sexual com as suas mulheres, já que eles estão em trabalho, em constante serviço, estão direcionados para o cuidado da casa real, a casa imperial de grandes autoridades, e eles tinham medo que as suas esposas, geralmente muitas mulheres, esses homens possuíam muitas mulheres, tivessem relação sexual com esses homens que cuidavam delas na ausência do seu imperador, do seu rei, do seu monarca. Então, eles mutilavam esses homens por questão de segurança, porque não confiavam nesses homens. E há outros que se fizeram assim naturalmente pelo reino de Deus. Fizeram a opção de não casar, de não ter relação com ninguém por causa do reino de Deus, para que estivessem totalmente livres, desimpedidos para anunciar o evangelho. É a condição hoje que nós vivemos, nós sacerdotes, religiosos, consagrados, não temos uma relação estável com ninguém, para que o anúncio do evangelho possa acontecer de modo mais livre possível. Vocês sabem, eu acabei de ser transferido, vou tomar posse da paróquia de Enxu nesse domingo próximo. Fiquei em Retirolândia 1 ano e meio,
Então, se eu tivesse família, esposa, filhos, tudo isso é uma questão muito delicada, e isso faz com que o padre também pense em outras estruturas para acolher também a sua família. Vocês sabem que a gente viaja bastante e tudo isso tem que ser revisto, repensado, replanejado, porque temos uma família para assistir, que depende de nós e nós também dependemos deles naturalmente. Então, a missão ela fica assim comprometida, mas muito mais do que um aspecto de logística, um aspecto econômico, que tudo isso faz parte da vida familiar, do seio familiar, existe a questão da consagração da vida a Deus. Um coração dividido, eu tenho esposa, filhos, as preocupações, elas também devem ser voltadas para com as pessoas que eu cuido. Então, a paróquia, as pessoas não teriam o padre 100% como deveriam. 100% entenda-se, não é? Nos seus horários, nos seus momentos devidos para atender o povo. Porque a sua cabeça, o seu coração, tudo isso humanamente falando, estariam comprometidos com a outra realidade, a realidade matrimonial, que é uma outra vocação, chamados também à santidade naquela vocação. Então, nós sacerdotes, a igreja viu por bem deixar que nós, sacerdotes, não casássemos, não tivéssemos nenhuma companheira. Ao contrário dos diáconos permanentes, que podem ter família e podem também evangelizar, tendo o terceiro grau da ordem, que é o sacramento da ordem, no terceiro grau, que consiste no diaconato. Bom, vamos voltar a andar aqui um pouquinho avante na segunda mensagem de Jesus. Jesus fala das crianças. Por que o evangelho teve essa delicadeza em apresentar um Jesus que é favorável para as crianças? Naturalmente, as crianças elas não gozavam de uma boa, como nós podemos dizer, aceitação social, né? As crianças, as mulheres não eram ouvidas. Então, elas estavam sempre muito submissas à vontade, infelizmente, ao arbítrio dos adultos, sem poder escolher, decidir, ou até mesmo ter seus direitos preservados, garantidos. Como nós temos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, nem pensar naquele tempo. Como nós temos hoje Lei Maria da Penha, delegacias especializadas para as mulheres, naquele tempo, nem pensar. Então, mulher e criança eram quase como uma propriedade. É claro que isso não acontece com todos, é claro que existiam pessoas que cuidavam de crianças e de mulheres, porém, grosso modo, a realidade não era sempre favorável, como também não é hoje sempre favorável, porém, existem mecanismos legais que tutelam a vida das mulheres e das crianças. Por isso, Jesus é apresentado aqui como aquele que acolhe as pessoas que são marginalizadas, que têm seus direitos à vida ameaçados, e faz questão, o evangelista fez questão de apresentar essa simpatia de Jesus para com as crianças, e coloca-as num lugar de destaque, para que nós possamos observá-las e aprender das crianças como chegar à salvação e à vida eterna. Jesus diz: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Então veja, Jesus retira o reino dos céus daqueles que já se consideravam dentro do reino dos céus, simplesmente por uma questão religiosa e não por uma prática coerente de vida que corresponda à palavra de salvação, que é herdar o reino dos céus, e coloca as crianças, que eram subjugadas, que eram afastadas, marginalizadas, não ouvidas, não respeitadas, etc. e tal. Claro que elas iam gozar disso se a casa à qual elas pertenciam tinha alguém que as observasse, não somente como pessoas que são altamente dependentes, mas como pessoas que devem ser olhadas como tal, e não usadas como mercadoria de barganha, ou como força de trabalho, ou simplesmente um número, e etc. Então, Jesus olha para essas crianças como não olha para mais ninguém, e garante a elas o reino dos céus já imediatamente. Delas é o reino dos céus.
Portanto, isso aqui é uma deixa, é uma chave de interpretação para todos aqueles que querem entrar no reino dos céus. Todos que querem entrar no reino dos céus, vejam as crianças, porque delas é o reino dos céus. E existem características que são exclusivas das crianças, que é a incapacidade de odiar. As crianças, elas têm a incapacidade de guardar rancor. As crianças, elas têm incapacidade de endurecer seus corações. Estão sempre abertas, disponíveis, elas se atiram às pessoas que amam, se atiram aos pais, sem medo, sem reserva, ao mesmo tempo em que os pais castigaram, ao mesmo tempo elas estão ali abraçadas e chorando, e as crianças são sempre assim, elas não mudam por causa da cor, da condição social, do lugar onde elas estão. Criança é sempre criança. E tem um comportamento semelhante em todos os locais, em todos os lugares do mundo. Então, aprender com elas esses valores extremamente humanos, que quando desde pequenos somos educados pelos nossos pais a amar, quando recebemos amor deles. A criança, ela recebe muito amor. Ela não consegue se alimentar sozinha. Ela não consegue se higienizar sozinha. Então, os primeiros anos da vida, ela é altamente vulnerável. Então, ela aprende essa forma de amor incondicional de alguém que cuida dela. Eu não sou psicólogo, isso é um fato. Então, é muito mais fácil a criança reproduzir aquilo que recebeu nos primeiros anos de vida. E aí, com o passar dos tempos, a mente vai sofrendo processos, é natural, vamos aprendendo outras coisas, enfim. Mas a criança, ela tem essa incapacidade de odiar que é próprio das crianças. Elas querem aprender, querem abraçar, querem amar, querem as coisas boas, querem as coisas agradáveis, elas querem aquilo que faz bem. E às vezes, quando a gente vai amadurecendo, a gente esquece esses valores que são extremamente humanos, são altamente humanizadores na nossa sociedade, que precisamos cultivá-los ainda mais. E a palavra de Deus, o Evangelho, nos ajuda a permanecer na salvação, tendo essa chave de leitura para a salvação que se encontra nas crianças. Amados irmãos, somos já adultos, não percamos o brilho nos nossos olhos das crianças, de olhar sempre as coisas com alegria, com interesse de aprender, com esperança sempre num dia melhor, tendo sempre alguém para abraçar, para amar, mesmo tendo nossas diferenças, nós não podemos nos omitir dessas características que são altamente humanas. Vou fazer uma pausa que entrou uma pessoa amadíssima, meu amado, meu querido Padre Ari, meu padrinho, que eu já procurei tanto falar com ele e não consigo, é um homem muito ocupado, meu Deus. Padre Ari, um grande abraço do seu afilhado, de alguém que te ama e te admira muito. Espero a gente conversar em outros momentos também. Com certeza, quem conhece o Padre Arivaldo, muitos de vocês que estão aí conhecem com certeza, sabem de que eu estou falando. Então, para a gente concluir esse momento aqui vespertino, vamos ficar com essas duas mensagens aqui. Jesus, que fala dos homens que se fazem eunucos, que permanecem solteiros para servir, não servir a um imperador, a um monarca, a um rei, mas para servir ao reino de Deus, o Rei dos Reis. Tem um coração altamente livre de qualquer situação humana que o amarra, que o impossibilita, por uma questão de liberdade, de decisão, de escolha. Eu opto pelo reino de Deus, eu não tenho nada contra a família, quem escolhe o matrimônio, muito pelo contrário, mas existe uma liberdade, uma opção pelo reino de Deus. E nós atualizamos essa mensagem e no final Jesus termina falando das crianças, fala do reino de Deus e fala de quem já está no reino de Deus, aqueles que têm o coração de criança, que são sempre capazes de amar. As crianças, elas podem até falhar, as crianças podem até desobedecer, mas elas nunca deixam de amar. E a condição para a gente garantir a vida eterna é nunca perder a capacidade de amar. Às vezes somos feridos, magoados,
e vivemos a vida inteira rancorosos, procurando sempre uma vingança que não vai me ajudar a herdar a vida eterna. Um triste engano. Então, as feridas que nos causaram ou nós mesmos nos causamos devem ser deixadas de lado para que o amor haja um espaço sempre maior dentro de nós, que cresça e nos absorva, para que possamos ter como fim a vida eterna, a salvação, que é uma alegria, que é um prazer, que é uma realização que não podemos definir, não podemos comparar, não podemos achar que é essa alegria que sentimos aqui, não podemos achar que é sempre esse estado intermitente e que vamos ter sempre os mesmos sentimentos, porque as coisas, quando elas são intermitentes, elas são contínuas, elas se tornam entediantes, e a gente poderia achar que o céu é essa coisa de alegria como sentimos aqui, e que esse sentimento de tédio que a gente sente aqui, a gente pode sentir também lá. Nós não sabemos, não podemos falar. Podemos apenas fazer algumas ilações, podemos apenas fazer algumas poucas ilações a respeito daquilo que é bom, que é eterno, que a gente experimenta quando ama alguém. Então, o céu é o lugar do amor. E quem ama não se enche de tédio, não fica entediado, não se entedia quando se está amando alguém. Então, eu acredito que o céu é esse lugar de amor indefinido, onde o tédio não acha espaço, não tem lugar. Porque quando a gente está próximo da pessoa que ama, de Deus, do companheiro, do amigo, da esposa, do marido, não existe tédio. A gente não se satisfaz. É sempre uma sensação agradável e que é indescritível. E é isso que nós esperamos. Quem sabe, se a misericórdia de Deus nos alcançar, se nós estivermos abertos para recebê-la, é possível, por que não, pensar já no céu para todos nós. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa live vespertina, nossos 20 minutinhos vespertinos. Obrigado a vocês que me acompanham pelo Instagram, obrigado que me acompanham aqui pelo YouTube. Se gostaram dessa transmissão, se inscrevam. Se não gostaram, se inscrevam também,